Olá a todos, sou Ademir Amadeu, faço parte do Instituto Regina Celli. Já estive com vocês aqui outras vezes tratando de assuntos como a própria cultura da morte em um dos vídeos e tratando também a respeito do sacrifício da Santa Missa. Dessa vez estou aqui num vídeo rápido para tratar de um assunto bastante urgente. No último dia 13 de abril, segunda-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, marcou o julgamento da ADI 5581. Bom, para quem não sabe do que se trata a ADI 5581, é uma ação que foi proposta no Supremo Tribunal Federal pela Associação Nacional dos Defensores Públicos em 2016. Essa ação visa vários assuntos. De maneira primordial, ela foi proposta em 2016 para tratar das legislações que diziam respeito ao cuidado com as mulheres e com as pessoas que foram infectadas pelo vírus Zika, o Zika vírus, e de modo a tratar dos benefícios assistenciais que essas pessoas receberiam e tantas outras coisas. O fato é que os defensores públicos entraram com essa ação em sede do Supremo Tribunal Federal, questionando esses dispositivos e, além disso, pedindo a despenalização do aborto do nosso Código Penal. Então eles pedem nessa ação várias coisas e no final, além de tudo, eles pedem para que o Supremo Tribunal Federal despenalize o aborto nos casos de Zika vírus. Ou seja, aquela mulher que pegou esse vírus e está grávida, ela tem um motivo para poder abortar. Sendo que o que é bastante comum que nós temos visto e pesquisado e olhado na internet e em vários sites de notícias e sites que contam histórias a respeito da medicina e desse tratamento, para quem não sabe, o vírus Zika causa a microcefalia. São aquelas crianças que nascem com um crânio um pouco menor, que tem uma má formação no cérebro. E o que nós vemos é que muitas dessas pessoas que nascem com isso não são pessoas que morrem logo após nascer. São pessoas que crescem, que se desenvolvem, inclusive teve um caso aqui no Brasil de uma pessoa que nasceu com microcefalia e se formou na faculdade de jornalismo. Então nós vemos a Associação Nacional dos Defensores Públicos entrando com essa ação, questionando a respeito do aborto e pedindo para que o Supremo despenalize o aborto em uma possibilidade do ser humano nascer com alguma deformação. Isso se trata de uma eugenia. Isso se trata de você escolher quem vive e quem morre. Isso se trata de você escolher que aquelas pessoas que têm deficiência, aquelas pessoas que têm problema, elas não são válidas. Porque se uma pessoa que vive hoje com algum problema vê que estão abortando pessoas com os mesmos problemas ou possíveis problemas que ela, qual a diferença entre uma e outra? A diferença é que uma está dentro do útero e não pôde gritar enquanto matavam-na. Então, o que nós temos visto é que essa ADI é uma completa usurpação do poder legislativo. Em se tratando da Constituição Federal, nós vemos que a competência para legislar, a competência para se falar a respeito de leis, criar, editar leis é do Congresso Nacional e não do Supremo Tribunal Federal. É mais um caso de ativismo judicial que nós temos visto. O Supremo Tribunal Federal constantemente tem usurpado a competência legislativa, sobretudo nessas matérias que dizem respeito à defesa da vida. Porque o nosso Congresso Nacional, seja ele bom ou ruim, ele é favorável à defesa da vida. E o que nós temos visto é o Supremo Tribunal Federal usurpando essa competência e fazendo tudo aquilo que o povo brasileiro não quer. E mais uma vez, nós corremos o risco de ver o Supremo Tribunal Federal fazendo isso. Porque, como eu dizia, o ministro Dias Toffoli marcou o julgamento para o dia 24 de abril, sexta-feira que vem. Só para que saibam, essa ação, como eu disse, ela é de 2016. E o Supremo Tribunal Federal tentou colocar essa ação em julgamento 2 outras vezes. Mas ela foi retirada de pauta por pressão popular. O que acontece é que no momento nós estamos vivendo a pandemia do novo coronavírus e por essa razão o Supremo Tribunal Federal fará esse julgamento em live, ao vivo. Contudo, as pessoas não podem protestar. As pessoas não podem falar nada. E o que é mais absurdo nisso tudo, e faço questão de deixar esse link nos comentários, é que em 2018, quando Dias Toffoli foi eleito presidente do Supremo Tribunal Federal, em uma reunião com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, eles decidiram, e isso não precisa acreditar em mim, veja o vídeo que vai estar aqui nos comentários,
e eles decidiram que os casos de aborto são competência do Poder Legislativo e, portanto, o Supremo Tribunal Federal não iria interferir. Ora, estamos em 2020 e que nós vemos é o completo avesso dessa situação, em que o Supremo, pelo próprio ministro Dias Toffoli, que está colocando essa ação em pauta, em julgamento, vai decidir desse assunto, né? A pergunta que pode ficar aqui, então, o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer? Bom, no primeiro momento, a situação dos protestos se encontra bastante dificultada, né? Penso eu que a situação mais fácil de lidar agora, o meio mais fácil de lidar com isso agora, seria ligar no gabinete, sobretudo do presidente da Câmara e do presidente do Senado, o deputado Rodrigo Maia e o senador Davi Alcolumbre. Porque eles são os presidentes do Poder Legislativo aqui no Brasil. E sendo eles os responsáveis pelo poder de legislar, sobretudo aqui no Brasil, eles têm que entrar em contato com o ministro Dias Toffoli e falar que isso está errado, falar que isso não pode ser assim. Então aqui embaixo também vou deixar para vocês o contato do gabinete do deputado federal Rodrigo Maia e do senador Davi Alcolumbre. Devemos fazer sim pressão popular ligando para os gabinetes dos deputados. Desse deputado Rodrigo Maia, principalmente presidente, e do presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre. Bom, além disso, eu gostaria de falar que, no meio de toda essa situação, no meio de tudo isso que nós temos encontrado, o Instituto Regina Coeli lançará 2 minicursos. O primeiro minicurso tratará a respeito da cultura da morte. Então, nós faremos um minicurso sobre como surgiu a cultura da morte, como o sistema banqueiro está envolvido na cultura da morte, como a cultura da morte se deu aqui no Brasil, quem são os principais expoentes da cultura da morte. Esse vai ser um curso. O outro curso dirá respeito à própria ação moral católica. Em que casos é lícito que se mate, por exemplo, uma pessoa inocente? Seria lícito que alguém fosse lá e matasse uma pessoa inocente? É uma pergunta que nós iremos responder nesse curso. Em que casos é lícito abortar? Será que tem algum caso que é lícito abortar? Em que caso é lícito fazer usos de medicamentos que possam atentar contra a vida? Eutanásia e muitas outras coisas que nós vemos constantemente na literatura mundial, nós trataremos nesse curso a partir da perspectiva católica. Então eu faço um convite para você, compartilhe esse vídeo principalmente mandando junto os números do gabinete do deputado Rodrigo Maia e do gabinete do senador Davi Alcolumbre, bem como para que a gente faça essa pressão em cima deles. O povo brasileiro é majoritariamente contra o aborto. Não é lícito que o Supremo Tribunal Federal tome para si essa competência e queira, deste modo, despenalizar o aborto. É uma afronta contra a nossa Constituição, é uma afronta contra os princípios do direito e é uma afronta contra a vida. Uma afronta contra tudo aquilo que Deus quer para nós. Então, agradeço por esse tempo, agradeço pela atenção. Coloquemos todos esses momentos em oração, rezemos para que Nossa Senhora nos livre da maldição do aborto, da maldição do assassinato das pessoas inocentes.